Olá, bom dia, Pai de Cristo, que Deus abençoe, queridos irmãos e queridas irmãs. O nosso segmento da vida tem várias coisas que nos surpreendem. Ao sabermos de coisas, a gente se surpreende. Mas também eu acho que nós podemos e temos também os nossos fracassos que surpreendem os outros também. Eu, por exemplo, tento evitar as coisas para que não possa surpreender os outros com más atitude. Então pensamos assim, o porquê nós ficamos sabendo que tanta gente, tanto homem que toma suas cervejas, espanca uma mulher em casa. Fico triste com essa notícia, mas o que é esta gente fazer? Eu recebi uma notificação do YouTube porque eu confrontei um certo órgão. Aí veio que pela política do YouTube não pode ter confronto. Então, dentro da responsabilidade, meus queridos irmãos e queridas irmãs, todos nós, para nós combatermos o mal, nós temos que confrontar com o mal. Não tem jeito de nós ficarmos neutros e combater o mal. Para me livrar uma pessoa do mal, eu tenho que afastá-la das pessoas do mal. Para mim elogiar uma pessoa que saiu do mal e foi para o bem, eu tenho que ser contra aquela pessoa que continua no mal. E ele ficará com raiva de mim porque eu tirei aquela pessoa do mal. Porque o mal sempre busca as pessoas para o mal, igual a água corre para a água. Paz de Cristo. Que a paz e o amor seja usado por ti em todas as épocas, em todos os momentos, em todas as realidades, em todas as oportunidades. Saiba usar a paz e o amor, assim serás bem-sucedido. Se todos nós acordássemos de manhã cedo com aquela vontade de realizar o sonho de alguém, mas aquele sonho de alguém ser feliz, ser bem-sucedido, e se nós ajudássemos, nós também seríamos bem-sucedidos. Eu tenho no meu Facebook uma frasezinha lá no início dele: me sinto feliz quando faço alguém feliz. Faça alguém feliz e se sinta feliz. A maldade, acredito que seja a única coisa, a única e a última coisa que você possa usá-la contra alguém. Use do bem, do amor, da alegria. Faça uma criança feliz. Brinque com uma criança, dê atenção para uma criança, que essa criança é o futuro do nosso país, do nosso mundo que nós vivemos. Paz de Cristo. Eu fico triste quando eu vejo uma criancinha no meio de 3, 4 pessoas, 5 pessoas, ninguém dá atenção para ela. Ela se sente constrangida de não ter alguém que converse com ela. Fica batendo na perna do pai e da mãe. Pai, mãe, fica calada, fica quieta. Eu estou conversando. A criança fica para segundo plano. E essa criança teria que ser o primeiro plano, que é ela que vai tomar conta desse mundo que nós deixamos. Hoje à noite eu devo gravar a continuação desse vídeo, do quais eu falo sobre a agressão, sobre a educação, e como você agir para que realmente tenha uma boa educação aos seus filhos. Não deixando eu de alertar vocês como é que é a realidade da vida. Não é que o Batatinha queira ser mais ativo que vocês, não. É porque realmente, a todas as pessoas que eu falo e que me falam, eu analiso o comportamento de cada um e as atitudes de cada um e procuro saber a convivência das pessoas dentro de casa. Talvez sem eu procurar, uma conversa de um e outro venha até os meus ouvidos. Não é que o Batatinha queira ser fofoqueiro. Não. Muitas das vezes, ou todas as vezes, ou mais do que todas as vezes, o Batatinha tenta levar as pessoas para que aquelas crianças que são novas hoje, amanhã elas sejam o futuro do Brasil. Sem violência, sem roubo, sem agressões, com educação, muitas coisas boas poderão vir adiante de nós, junto a essas crianças que estão vindo. Em todos os momentos que nós brincamos com a criança,
vemos a atitude dos pais com as crianças, nós devemos analisar o que seria o futuro daquela criança. Nós não podemos adivinhar o futuro dela para frente, mas nós podemos prever algumas coisas boas para que aconteça comigo, com você e com essas criancinhas que vai um dia ser seu pai e sua mãe novamente, igual você foi dela. Busque a Deus, que a felicidade existe. A paz de Cristo, que Deus abençoe, queridos irmãos e queridas irmãs. É com muita alegria e com muito prazer que levantei hoje cedo. Já comecei a rotina, graças a Deus. Mas eu quero avisar para vocês, falar para vocês, orientar para vocês, que ser criança é ser o futuro. Se sermos uma criança hoje bem educada, bem tratada, bem vista pelos pais, é ser bem vista pelo futuro. O futuro de uma criança depende da criação dos pais. Os pais que foram crianças e foram bem criados, poderá ele ter oportunidade de criar seus filhos bem educados e deixar o futuro na mão deles. Eu não falo um futuro de riqueza, dinheiros, grandes fortunas, mas sim a paz, o amor, o carinho e como desfrutar do amor do Pai. Deus fez o mundo, nada se gera adulto, nenhuma árvore, nada nesse mundo se gera adulto. Todos têm que passar pelo sistema de fecundação e nascimento, igual as plantas, as sementes, elas são jogadas ao solo com a chuva, elas vão inchando e vão ali até elas brotar os seus brotos. Mesmo assim é uma criança. Se nós compreendêssemos o amor do Pai, com quanta qualidade, com quanta fineza, com quanto amor que Ele deixou as coisas no mundo, nós não deixaríamos de seguir o Deus do infinito, o Altíssimo, para seguir a idolatria do homem. Nós não invejaríamos do que o outro vizinho tem, sendo que nós também somos filhos de Deus, é a luz da humanidade. Paz de Cristo. Eu levanto 5h40 da manhã, 5:50, por aí, e já começo a sair para a rua, buscar pão na padaria. E eu paro, alguma vez, fico olhando as pessoas se movimentando de um lugar para o outro, se movimentam, os adultos, buscando o pão de cada dia. Cada um tem o seu trabalho, cada um busca, mas eu vejo também na porta da creche, na porta da escola também, que são tudo junto, quantas crianças se movimentando pelo futuro. As crianças começam a andar de manhã cedo, levado pelos pais com a mochilinha. Eles não sabem que aquilo ali vai ser o futuro dele. Porque são pequenos, não entendem as coisas ainda, mas, guiado pelos pais, a cada dia eles aprendem alguma coisa. Tudo que foi ensinado ele aprende. Depende dos pais saber ensinar. Buscando a realidade de que realmente nós devemos entender que a cada dia que se passa, essa criança cresce mais um pouquinho, as suas atividades, o seu amor pelos pais, pelos amigos e amiguinhos da escola. E aí dentro dessas possibilidades é que começa o trajeto, a trilha da vida. Se essa trilha for bem iniciada, ela será bem sucedida à frente. Ao educar seu filho nas coisas aqui da terra, lembre-se que seus pais te educaram também ao infinito. O importante é que eles levaram o conhecimento seu de que realmente você conheceu a Deus e passe esse conhecimento a seu filho, que Deus é o Altíssimo, Deus é o Criador de tudo. Paz de Cristo. A criança, as crianças, todas as crianças, elas que tiverem uma base estrutural dentro de um lar, elas terão oportunidade de conhecer a realidade de que realmente elas estão sendo educadas para o final da vida. A vida é um significado de que realmente nós temos que andar bastante tempo para que aprendamos as coisas. Mas no início
que nós educamos a criança para que ela saiba que o futuro dela está ao longo do tempo, ao infinito, essa base é necessário que os pais tenham dentro de casa a educação, o amor, a paz e a alegria. Quando dentro de um lar só tem discórdia, briga, marido com mulher, os filhos que não seguir aquele ritmo, eles crescem traumatizados de ver as brigas, as coisas estranhas dentro de casa, a falação, palavras erradas, palavrões, gestos errados. Isso aí é o que nos traz saber que a felicidade daquela criança pode estar. Na real circunstância, nós todos devemos saber que o pau que nasce torto morre torto. Mas se ele nascer retinho e alguma coisa atrapalhá-lo, ele crescerá torto. Mesma coisa é sua criança. Se você não souber fazer a educação dela, mesmo que ela nasceu na educação, mas você não sabendo, ela vai ser desviada e cair no caminho do mal. Aí você sofrerá junto com ela. Para que seja realizado as coisas boas, as coisas não sejam ultrapassado o limite da bondade para o mal, então vamos continuando falando disso. Nós temos que falar sobre as crianças, os pais, os avós, os tios. Hoje, papai, você vai ser pai. Se você teve uma boa criação dos seus pais, aproveite-a. Porque o que você recebeu de bom foi de graça. Você era jovem, você era pequeno, você era criança, você era nenenzinho, você era recém-nascido. Você recebeu tudo de graça. Recebeu o tratamento, recebeu tudo que poderia uma criança receber. Aprenda de que agora, quando você vai ser pai, faça essa mesma coisa. Mas, dentro dos conhecimentos que você começou a evoluir a sua mente, se você acha que alguma coisa foi errada, tente corrigi-la. Não passe ela para os seus filhos. Porque os seus filhos não são culpados da honestidade, dos atos, dos modos de que você foi educado. Quando você fala, meus filhos vai ter que sofrer o mesmo que eu sofri para eles aprender. Não se paga o mal com o mal. Se não foste bem tratado, se faltou alguma coisa que você hoje entende, corrija e passe o bem para os seus filhos. Dê uma boa educação. Porque a criança que tem uma boa educação, realmente ela vai ter um lar. Vai constituir uma família. Porque a criança que teve uma boa educação, teve um lar digno, ela tem a chance de expandir essa bondade. Aconselhar outras pessoas, ajudar. Eu fui criado dessa maneira. Meu pai me educou. Hoje eu agradeço por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou. Foi meu pai. Essa herança eu quero deixar para os meus filhos, meus netos, sendo que é do bisavô que eu herdei. Mas, em todos os momentos de nossa vida, nós temos que entender que essas crianças de lá, de cá, de outro lado, do sol raiando ou o sol se pondo, elas vão ser o futuro do nosso Brasil. Dentro de todas essas crianças daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos, uma vai ser escolhida para tomar conta do Brasil. Pode não ser a sua, mas a filha de alguém, o filho de alguém vai ser escolhido. Mas dentro dessa possibilidade, 27 crianças vão ser escolhidas para ser os governos dos nossos estados. Dentro dessas crianças vai ser escolhida 81 para ser senador. Dentro dessas crianças vai ser escolhida 500 e tantos para ser deputado federal. Sem contarmos aquelas que vão ser escolhidas para ser os deputados estaduais. Sem contar aquelas que vão ser escolhidas no Brasil inteiro, em 5.700 municípios, vai ser escolhida para ser vereador. Dentro de todas essas crianças que nós estamos vendo aqui, vai ser escolhida
as que se fizerem, se tiverem uma boa educação, elas vão ser escolhidas para ser juiz, para ser promotor, para ser advogado, para ser defensor. Todas essas capacidades, esses estados de calamidade que estão acontecendo de bom e de ruim, está na mão desse pessoal que estou falando para vocês, que vai ser as crianças do futuro. Quando você vê um político roubando, um promotor, um advogado, outra pessoa roubando, pense, meu filho, estude, mas não seja um corrupto. Leve o que eu te eduquei, o que eu deixei para você. É a herança do seu pai, do seu avô, que é o meu pai, o pai da sua mãe, que soube nos criar. Hoje, essa herança eu passo para vocês. Então, dentro dessa possibilidade, meus queridos irmãos e queridas irmãs, vamos deixar aqui, que eu não falei ainda, mas eu vou falar um pouquinho. Dentro dessas crianças, vai ser escolhidas centenas e milhares de médicos em toda a área da saúde. Dentro dessas crianças, vai ser escolhido muitos produtores que produzem o arroz, o feijão, a carne, as verduras, tudo que nós comemos. Então, meus queridos irmãos e queridas irmãs, eu falo para vocês, se queres deixar um bom futuro para o nosso Brasil e para todo o mundo, eduque seus filhos. O seu filho, ele tem a educação dentro de casa, mas depois que ele tem 4 anos, 3 anos, já vai para as escolinhas. Escolha a escola digna para pôr seu filho. Escolha os amigos dignos para os seus filhos. Porque quando ele começar a escolher, que ele cair na mão daqueles, aí realmente a dor de cabeça vem. Tem um ditado que fala há muitos anos, quando eu era novo: você está criando uma cobra para te morder mais tarde. Mas sim, você criará esta cobra para te morder mais tarde, se você não souber criar. Hoje eu fico olhando os pais de manhã cedo, tantos quantos pais, levando a criancinha, mãe, tia, avó, levando as criancinhas para as escolas. Aquelas criancinhas, elas não sabem por que elas vão para ali. Umas choram no primeiro dia, que é o papai, que é a mamãe. Você deixa lá. Mas essas criancinhas, mais tarde, quando elas tiverem filho, elas vão lembrar: meu pai fez isso comigo também. Eu vou pagar fazendo meu filho. Mas você, que é jovem, que tem 20, 30 anos, você lembra-se do seu avô que seu pai zelou dele. Não lembre-se e leve à frente do seu pai que abandonou o seu avô. Fale assim: o senhor abandonou meu avô, mas eu não vou lhe abandonar, que eu não vou pagar o mal com o mal. Eu vou trazer o bem para o senhor e deixar a herança para os meus filhos. Porque essas crianças, o espelho do lar, vai refletir muito na vida delas. Essas crianças que crescem dentro de um lar digno de paz, de amor, conhecendo ao pai, que não aprende a ser dono do álcool, ou seja, das bebidas, dos cigarros, em geral, todas as outras coisas que arruinam a vida de uma pessoa, se elas ficar fora disso, realmente elas poderão ser uma daquelas pessoas que eu falei para vocês, desde o médico, passando por vereador, passando por advogado, passando por prefeito, passando por todas as áreas, até chegar ao presidente da República. Mas quando este cara é do mal, que ele pega o poder, destrói vidas, destrói educação, destrói saúde, destrói tudo. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, dentro dessas possibilidades eu vou olhando e iluminando para vocês. Nunca pense de que realmente você vai ser o dono do mundo para poder destruí-lo. Nós tivemos um rei em um país aí uns anos atrás, que ele chegou ao poder.
Mas quando ele chegou ao poder, ele destruiu tudo. O final da vida dele não é que eu esteja desejando mal para você. É você que vai se construir, se reconstituir e construir a educação dos seus filhos. Aquele homem que pegou o poder começou a abalar o mundo e o mundo entrou contra ele. Ele era o poderoso naquele país. Tudo que ele queria fazer, ele fazia. Mas se vocês buscarem a história dele, vocês vão ver que o final de vida dele foi escondido dentro de um buraco, quando as forças maiores que superou acharam ele dentro de um buraco, todo sujo. Um homem que tinha aquela vida digna foi encontrado dentro de um buraco e a sua vida ali foi exterminada. Teve outro, falamos assim, eu vou falar o nome, foi Saddam Hussein, foi o Bin Laden, que foi morto para não ter a sua identidade suposta onde foi o seu enterro, consumir o corpo dele para não dar idolatria. Isso significa que tem muita gente do mal que apoia o mal. Mas lá em Pedro 2, estou falando agora sobre o adulto, mas estou iluminando a criança. Pedro 2, o cachorro voltará a seu vômito e o porco voltará à lama. Nunca acredite em um homem que era do mal e voltou a se reconstituir diante da sociedade para que mais tarde dê suas agulhadas. As agulhadas sempre vêm, as agulhadas não faltam. Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, é o que eu falo para vocês. A responsabilidade dessas crianças está em sua mão. Esse meu vídeo poderá hoje ser visto por poucas pessoas, mas a pessoa que está no bem e quer o bem, trabalha pelo bem, evolui o bem, que assistir esse vídeo, eu acho que ele vai ter coragem de compartilhar com outras pessoas, para que alguém veja que realmente a realidade é vista com boas intenções. Todas essas crianças que nós vemos andando pela rua, abandonada, nós sabemos que é o significado de coisas ruins. Mas no meio dessas crianças que cresceram, que sofreram, poderá ter algumas que vai reconhecer que foi abandonada pelos pais. E ao ela arrumar, conseguir se tornar adulta, ter a oportunidade de se casar, ela vai pensar duas vezes antes de abandonar o seu filho. Porque ela cresceu no mal, mas a raiz do seu coração não era o mal. Tendo a oportunidade, ela vai ajudar. Eu vou fazer o vídeo de número 389. Eu vou falar sobre um rapaz que me abordou ontem, sábado. Então, nesse dia, o que aconteceu? Ele chegou e me procurou para fazer um serviço para ele, uma chave, e começou a contar a vida dele para mim. Eu falei para ele sobre meus vídeos, que eu trabalho no meu segmento. Ele pediu para que eu fizesse um vídeo contando a vida dele. E eu vou fazer esse vídeo 389, falando sobre as pessoas que sofreram, tiveram na realidade a sua vida ceifada pela felicidade, e a felicidade foi destruída. Mas um dia ele conseguiu chegar ao ponto, porque realmente ele foi criado, mal criado, mas realmente as atitudes dele não seriam aquela do mal. Ele não herdou o sangue do seu pai e da sua mãe, que os abandonou. E ele deu a volta por cima. Então vamos voltando a falar sobre nossas crianças novamente. As nossas crianças, todas precisam de paz, precisam de educação, não só dentro do lar, mas sim quando estiver fora. Ela ser educada, meu filho, minha filha, quando você estiver na casa de outra pessoa, não faça coisa que deixe eles preocupados com a sua educação que eu não dei. Faça o possível, desde o almoço
Tem educação para almoçar, tem educação para brincar e tem educação para tudo que você vai fazer. Seja bem educada, mesmo na hora que você for ofendida. Saiba calar, saiba sorrir. Busque o sorriso, que você poderá comover aquelas pessoas do mal que não entendem que realmente todos nós precisamos de ter uma vida digna e ser digno para com os outros. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu estou gravando aqui, mas a máquina fotográfica está dentro do carro, não sei, a posição dela ficou muito boa. Vocês não importam muito com a imagem, não, porque o importante é o conteúdo dessas filmagens que eu estou fazendo, que é a paz, levando o amor a todos que necessitam, porque muita gente necessita da paz, do amor. E para que eles tenham essa paz e esse amor, e para que eles possam levá-la lá frente. E daqui a uns anos, nós temos o resultado, porque nós somos uma camada. Há 66 anos atrás, de uns meses, eu era um recém-nascido. Mas eu fui bem educado pelo meu pai, de que realmente, hoje eu não xingo um palavrão, não xingo o nome. E nunca xinguei. Nunca bebi. Fumar eu fumei. Dos meus 15 anos até os 22. Já tem 44 anos que eu parei do cigarro. Graças a Deus. Mas, realmente, nunca fui de briga na rua. Fui criado na roça até os 22 anos. Fui para a cidade sozinho. Nunca me debandei. Nunca sentei na mesa de um bar com um amigo, dois amigos ou sozinho, pedir uma cerveja e sentar lá e tomar cerveja. A única coisa que eu fiz, que eu fazia, quando eu morava em Goiânia, que eu tinha os meus 22 anos, tinha um restaurante lá, chamava-se Boca Quente. Chegava lá, estava aquela televisor de cachorro, ração de frango, frango rodando ali dentro. Eu escolhi um frango mais pequeno e falava pro rapaz, deixa ele assar mais. Pegava uma Coca-Cola, garrafa, e pedia 2 tomates meio verde e sentava numa mesa lá, sozinho. E só levantava quando comia aquele frango. Uma Coca-Cola, 2 tomates e um frango. Isso eu fiz, não foi só uma vez. Mas nunca tive a coragem de chegar e pegar uma cerveja, tomar uma pinga, falar no boteco, me põe uma dose aí pra mim. Esse prazer, que eu falo desprazer, eu nunca tive. Então hoje eu tenho um exemplo para dar para meus netos, dei o exemplo para meus filhos. As crianças que nasceu, 2 crianças que nasceu dentro do meu lar, hoje, eu acho que eles me agradecem e já me deram 3 netos.